tudo bem? Eu sou Ana Caroline, criadora do jogo Coleta Certa, e estou fazendo esse vídeo para auxiliar no entendimento sobre como funciona o jogo. E afinal, o que é o Coleta Certa? É um jogo de tabuleiro moderno sobre rejeitos radioativos, elaborado para possibilitar o ensino de meia-vida para o decaimento radioativo de forma investigativa. Isso quer dizer o quê? Que a ideia é que o aluno aprenda ou comece a entender o conceito de meia-vida durante o jogo. E como é que funciona o jogo, né? O que o jogo vai simular para que o aluno possa estar aprendendo sobre meia-vida? O jogo Coleta Certa apresenta um tabuleiro que simula um depósito de restos radioativos de uma província, ou seja, tem uma cidade com vários locais que utilizam fontes de radiação nuclear, e esses locais eles vão gerar lixos e rejeitos contaminados por essas fontes, e esses rejeitos eles precisam ir para um local específico, pelo fato dele emitir radiação nuclear. E esse local é o depósito que o jogo simula. Só que começou a surgir um problema. Esse depósito começou a acumular muito lixo, começou a acumular muitos rejeitos. E aí foi necessário fazer um monitoramento sobre quais rejeitos já poderiam sair dali. Então, esses rejeitos precisam ser monitorados para saírem de lá e serem posteriormente tratados como rejeito comum, não radioativo. Então, eles começaram a ver essa necessidade de poder aproveitar rejeitos que já não estão mais emitindo radiação que seja nociva ao meio ambiente para um outro local onde ele possa ser tratado como um rejeito comum. E para isso, no jogo, os jogadores assumem o papel de cientistas contratados para analisarem quais rejeitos já deveriam ser tirados antes e quais ainda precisam ficar nos depósitos um pouco ou mais tempo, de acordo com a sua meia-vida. Então, eles vão contratar, por conta desse problema, uma equipe para poder fazer essa análise e ver quais rejeitos podem ficar no depósito e quais podem sair. E aí, o jogador que melhor coletar os rejeitos e organizá-los no tempo correto de coleta será representante da equipe de cientistas e ganhará a partida. Então, a ideia ali é conseguir ali o cargo de líder da equipe nessa equipe de monitoramento de rejeitos, tá? E quais são os componentes do jogo que vão fazer essa dinâmica acontecer? Primeiro são os tabuleiros. Nós temos aqui 5 tabuleiros, e cada tabuleiro ele vai representar o local de onde aquele rejeito veio. Então, a gente tem aqui o depósito de agricultura, ou seja, rejeitos que vieram da utilização da fonte de radiação na agricultura, depósito de clínicas de radiodiagnóstico, depósito da usina nuclear, depósito da indústria e depósito das clínicas de radioterapia. Então, esses locais na cidade utilizam fontes de radiação, vão também gerar rejeitos radioativos, e esses rejeitos vão ser colocados cada um no seu determinado depósito. A outra carta, e a mais importante do jogo, é a ficha de rejeito, ou seja, é a ficha que representa o rejeito que saiu desses locais e chegaram até o depósito. Aqui a gente tem um exemplo de uma ficha e eu vou explicar todas as características dela. Primeiro, a gente tem aqui o tipo de rejeito e radioisótopo presente nesse rejeito, ou seja, o elemento químico radioativo. Isso aqui no exemplo é um dejeto humano que veio aí das clínicas de radiodiagnóstico, veio de uma clínica de radiodiagnóstico. E esse dejeto ele foi contaminado por cromo 51, que foi utilizado ali na pessoa para fazer o exame, e ela, quando foi defecar, ela acabou liberando fezes contaminadas com cromo 51. E esse dejeto ele vai ter uma atividade radioativa inicial que foi de 10 elevado a 4 becquerel por grama. E aí, essa atividade ela ainda é nociva ao meio ambiente. Então, para que ela deixe de ser nociva, ela precisa decair até 10 ao cubo, becquerel por grama. E aí, a ideia é justamente analisar quanto tempo vai demorar para ela sair de 10 a quarta, 10 elevado a 4, a 10 ao cubo. E
Aqui embaixo a gente tem duas informações. Primeiro, 13RD, o que significa isso? Significa um código do rejeito que ajuda a gente a identificar esse rejeito e comparar ele com as outras cartas que eu ainda vou apresentar. O 13 é um número mesmo que eu fiz de ordem crescente de acordo com o total de cartas, e RD significa o local daquele rejeito, que é radiodiagnóstico, clínica de radiodiagnóstico. E o reloginho, no canto da esquerda, representa o tempo que aquele rejeito já está no depósito. Esse rejeito está no depósito há 8 dias, que ele chegou ali a partir do momento que a pessoa começou a analisar ele. Isso aqui é muito importante porque ele precisa ser levado em consideração na análise do tempo que aquele rejeito precisa ficar no depósito. A gente vai ter aí dois fatores: o tempo que o rejeito vai demorar para sair da atividade inicial e até a atividade de isenção, e o tempo que ele já está no depósito vai ser descontado desse tempo que ele precisa para poder decair até a atividade de isenção. E aí a outra carta também igualmente importante, aí, quase tão importante quanto a ficha de rejeito, é a carta de pesquisa, porque essa carta de pesquisa vai dizer qual vai ser o tempo que vai demorar para que ocorra esse decaimento da atividade inicial até a atividade de isenção. No entanto, ela vai mostrar só o decaimento em função do tempo, e vai ser o jogador, o aluno, que vai ser responsável em analisar essa carta e identificar qual vai ser o tempo correto para que ele saia daquele valor da atividade de isenção da atividade inicial até a atividade de isenção. E aí, reparem que aqui em cima a gente tem um 4AG. O que isso significa? É aquele código do rejeito. Todas as cartas de ficha de rejeito, todas as fichas de rejeito possuem esse código, assim como todas as cartas de pesquisa. Por quê? Porque cada ficha de rejeito vai ter a sua carta de pesquisa correspondente. Então, vai ser a partir do código que a gente vai poder associar qual carta de pesquisa está relacionada com qual rejeito. E aqui é a carta de dica. A carta de dica é bem interessante também, porque ela vai falar sobre como que aquele radioisótopo é utilizado naquele local. Então, cada local vai ter um bolinho de cartas sobre cada fonte radioativa presente ali. E aí ele vai explicar como que aquela fonte foi utilizada naquele local, né, explicando ali a importância do uso da radiação nuclear na nossa sociedade. E no final vai ter uma dica, né, dizendo mais ou menos quanto tempo aqueles materiais que são contaminados por aquela fonte radioativa costumam demorar para poder chegar nessa atividade de isenção. Aí vai dar uma dica para ajudar nessa análise e ajudar o aluno a poder fazer ali a sua jogada. Também temos aqui as cartas iniciais. As cartas iniciais é uma carta de dica e uma carta de pesquisa de iodo, né? Todos eles vão receber a carta do iodo mesmo, iodo 131, para poder já começar entendendo como que ele vai fazer a análise durante o jogo, antes mesmo do jogo começar. Então, para ele não começar tão perdido, né, na partida, ele já recebe essas cartas para ele já ir lendo, já entendendo como funciona mais ou menos a análise, para orientar ele nas suas tomadas de decisões ali durante o jogo. E temos também a caixa de armazenamento, que vai ser aí determinante para poder saber a pontuação do jogo, ou seja, para a gente poder organizar a análise a partir das cartas apresentadas. O que isso quer dizer? Quando eu faço a análise do meu rejeito, da minha ficha de rejeito, e vejo que ele já está ali no depósito há mais tempo do que ele deveria, ou seja, ele já está ali no depósito há mais tempo do que o tempo que a gente investigou que era necessário para ele sair da atividade inicial até a atividade de isenção, a gente coloca aqui na casa 1 de 0 dia. Isso significa que ele não precisa ficar mais nenhum tempo no depósito, porque ele já está emitindo uma radiação que não é nociva ao meio ambiente. No entanto, eu fiz uma análise na outra carta e descobri que ela precisa ficar 1 mês ainda no depósito. Então, eu coloco na casa 2.
A casa 2, ela é de 2 meses, mas não temos a casa aqui de 1 mês. Então, a gente coloca na mais próxima e com o tempo posterior ao que a gente achou na análise. Então, se eu chegar também numa outra carta e descobrir que ela precisa ficar 7 meses ainda em depósito. 7 meses está mais próximo da casa 3, de 6 meses, do que da casa 4, de 1 ano. No entanto, 7 meses é maior do que 6, então eu preciso colocar na casa 4 de 1 ano, tá? Porque eu sempre tenho que colocar na casa mais próxima e posterior, nunca no anterior. E aí, além da casa 1, 2, 3 e 4, nós temos a casa 5 também de 2 anos e a casa 6 de mais 2 anos, para aqueles rejeitos que têm um tempo tão grande, né, que não encaixaria em nenhuma outra casa, então a gente coloca na casa 6. E também temos as cartas que vão permitir que o jogo funcione, né, as cartas de ação, também conhecidas como cartas de permissão, que são: recolha até 2 rejeitos quaisquer no mapa, colete um rejeito qualquer e pegue uma carta de pesquisa, colete um rejeito e pegue uma carta de dica quaisquer, pegue 2 cartas de pesquisa ou de dica ou uma de cada. E todos os jogadores vão receber 7 dessas cartas. 2 das 3 primeiras e uma da última. E aqui são os componentes do jogo, né? E daqui, além de dizer quais são todos os componentes que a gente já viu, tem a quantidade deles. Então, nós temos aí 5 tabuleiros, 52 rejeitos radioativos que estão distribuídos aí nesses locais, 29 cartas de dica, 52 cartas de pesquisa, porque para cada rejeito tem uma carta de pesquisa, 8 caixas de armazenamento, 8 cartas iniciais, né, porque cada jogador vai receber 2 caixas e 2 cartas iniciais, e 28 cartas de permissão, porque cada jogador vai receber 4 cartas, ou cada jogador vai receber 7 cartas. E reparem que o jogo ele foi feito para no máximo 4 pessoas, por isso essa distribuição. E aqui, né, a arrumação do jogo, né, sugerida, a gente tem aqui essa arrumação dos 5 tabuleiros. Aqui temos, né, o radiodiagnóstico da indústria, usina nuclear, radioterapia e agricultura, e os rejeitos ficam também em cima desse tabuleiro, separados certinhos por cada local. Reparem também a coloração. A gente tem aqui as cartas de rejeito, elas têm a mesma coloração, né, na moldura do tabuleiro para auxiliar na arrumação. No entanto, esse jogo ele pode ser impresso em preto e branco, que ele vai funcionar também, porque tem, além da coloração, todos eles têm tudo escrito direitinho, então ele não tem uma dependência nessa questão da cor, é só uma ajuda para quem tiver o jogo colorido. Essa coloração também vai estar nas cartas de pesquisa, tá? Além disso, nós temos as cartas de dica separadas por cada local. Nós temos a carta de pesquisa aqui no centro e a arrumação dos jogadores nos cantos, né, aí da imagem, com as caixas de armazenamento, as cartas iniciais e as cartas de permissão para cada um dos 4 jogadores. E aqui são as etapas, né, como a gente joga o planeta certo. Primeiro passo. Recebi, já arrumei o jogo, todo mundo já recebeu suas cartas iniciais. O primeiro passo é você, o jogador, escolher a carta de permissão que você vai querer utilizar. Então você vai olhar suas 7 cartas, vai escolher a sua primeira carta e vai utilizar ali naquele momento. Aquela carta não pode ser reutilizada. Eu usei e descartei e acabou. E aí depois eu vou fazer o que a carta está pedindo, né? Então, eu vou ler ali, ela pede para eu fazer o quê? Pegar um rejeito e pegar uma carta de pesquisa. Então, eu vou fazer o que a carta está pedindo. E vou passar a vez. E aí, os outros jogadores vão fazer a mesma coisa. Enquanto os outros jogadores estão fazendo as suas ações, você vai começar a analisar as cartas que você pegou. E aí, você vai começar a ver ali, analisar a sua ficha de rejeito com a sua carta de pesquisa, com a sua carta de dica e fazer, né, essa interpretação de quanto tempo o rejeito precisa ficar no depósito. E aí, depois da sua análise, você vai encaixar ali no depósito
a sua carta de acordo com o resultado que você chegou. E todos os jogadores vão fazer isso também, até que vai chegar na sua vez de novo para você poder pegar uma nova carta, escolher uma nova carta de permissão e pegar novas cartas no tabuleiro e assim por diante. E quando o jogo termina? O jogo termina depois de 7 rodadas. Por quê? Porque são 7 cartas de permissão. Então todos vão jogar as suas 7 cartas. Quando essas cartas de permissão acabarem, porque elas não podem ser reutilizadas, eu vou utilizar uma, vou eliminar, vou utilizar outra, vou eliminar. Depois que essas 7 cartas acabarem, o jogo acaba. E aí, quem tiver maior pontuação no final do jogo, vai ter uma contagem de pontuação, vai ser o grande vencedor. E como é que vai funcionar essa pontuação? Ela vai funcionar de acordo com o local que eu coloquei as minhas cartas, as minhas fichas de rejeito na caixa de armazenamento. E cada caixa de armazenamento vai gerar uma pontuação para cada rejeito. E essa pontuação, ela está aqui nessa tabela, O jogo ele vai fornecer essa tabela com a pontuação dos 52 rejeitos presentes no jogo. E aí, como é que funciona? Aqui, ampliado, tem 3 exemplos. O 10AG, o 11RD e o 12RD. Todos eles, como vocês viram, vão variar entre -1, 10 e 0. E aí, o que isso quer dizer? Que quando o meu rejeito ele é colocado na casa correta, de coleta, de análise, ele vai ganhar 10 pontos, como o 10AG aqui. Ele vai ganhar 10 pontos. Se por acaso eu colocar numa casa anterior, a que eu deveria colocar, significa que eu estou fazendo uma análise dizendo que aquele rejeito pode ser colocado em contato com o meio ambiente, ainda emitindo uma radiação que é prejudicial à natureza, que é nociva. Então, eu estou fazendo algo muito grave, então eu perco um ponto. Mas se eu colocar depois, eu não estou causando esse dano ao meio ambiente. No entanto, eu estou incentivando o acúmulo de rejeitos no depósito, então eu não vou perder ponto, mas também não vou ganhar nada. Então, não vou pontuar, então o ponto vai ser igual a 0. E isso vai acontecer para todos os rejeitos. Então, esses o 11 e o 12, eles não têm pontuação negativa porque o tempo dele é justamente na primeira casa. Mas todos os outros que vão ter pontuação nas outras casas, todas as casas anteriores vão ter ali esse desconto de -1 na pontuação para cada casa. E aqui um exemplo de uma rodada para entender melhor a dinâmica. Então, essas aqui são as cartas iniciais de um jogador. Ele tem as suas suas 2 caixas de armazenamento, ele tem ali a sua carta de pesquisa, do iodo 11RD, sua carta de dica e suas 7 cartas de permissão. E aí, ele vai escolher a sua carta de permissão. Colete um rejeito qualquer e pegue uma carta de pesquisa. E aí ele vai lá no tabuleiro e escolhe o rejeito e a carta de pesquisa, sendo a carta de pesquisa 4AG, da agricultura, e a ficha de rejeito, a ficha 11RD, que é justamente a referente, a carta de pesquisa que ele já tem. E aí a segunda parte é analisar aí as cartas que ele tem em mãos. Então ele vai ler aí a carta de dica, que vai dizer: na clínica de radiodiagnóstico, o iodo 131 é utilizado para fazer mapeamento da glândula de tireoide, possibilitando verificar se ela está saudável ou não. Isso é possível, pois é injetado no paciente uma composição com o iodo 131, interage com o órgão e emite radiação. Como o iodo 131 entra em contato com o ser humano, o tempo de emissão de radiação dele precisa ser muito curto, fazendo que todos os rejeitos de iodo 131 no jogo precisem ser coletados no máximo 2 meses além do tempo em depósito. Ou seja, aqui a gente também trabalha muito da interpretação. O que isso quer dizer? Que o meu rejeito de iodo, ele ou vai ser colocado na primeira ou na segunda casa, obrigatoriamente. Então eu estou diminuindo de 6 opções para 2. Isso já vai facilitar muito ali a análise do jogador. E aí fiz essa leitura, fiz essa interpretação, já sei que eu vou colocá-lo na casa 1, na casa 2. E aí agora eu vou para a carta de pesquisa e eu vou ver o tempo a partir da análise dessa carta. E aí a gente vê aqui que ele tem uma atividade inicial, até mesmo aqui na carta da ficha de rejeito,
de 1000 becquerel por grama, e ele vai passar aqui 8 dias, ele vai alcançar ali entre 600 e 400, né, que é 500 becquerel. E aí, cada carta vai ter um nível de dificuldade, onde ele vai possibilitar que ele olhe mais esse decaimento, sendo possível identificar que para cada, né, decaimento, ele sempre vai diminuir a metade para um intervalo de tempo fixo, né, aqui no caso de 8 em 8 dias, que é a meia vida. Então a ideia é que ao longo do jogo ele perceba isso a partir da análise dele, olhando as cartas. Mas esse aqui é mais simples, né? Ideal mesmo para o início de jogo, para você começar a entender a dinâmica antes de ir para as cartas mais complexas, que quando eu chego aqui em 8 dias, eu já alcancei aqui o 10 ao quadrado, né? Que é o 100. E aqui é importante falar que o 10 ao quadrado, né, na hora da explicação do jogo, são para todos os valores, entre 100 e 999. Então, todos esses valores entre 100 e 999 já estão dentro desse limite da atividade de isenção. Então, aqui, como eu cheguei no 500, ele já está isento em 8 dias. Então, ele só precisa de 8 dias para poder chegar no nível de emissão que não é nocivo ao meio ambiente. Só que ele está no depósito há um mês. Então, ele já está no depósito há mais tempo do que ele precisava. Logo, eu vou colocar na primeira casa, porque ele não precisa ficar mais nenhum dia ali no depósito. E aí, né, eu vou depois conferir a pontuação dessa carta, que é justamente na casa 1, 10 pontos. Certinho, tá? E regras adicionais para poder explorar mais, né? Incentivar aos jogadores, aos alunos, a explorarem mais a análise de diferentes cartas, para eles não ficarem viciados em analisar só um tipo de fonte, só um tipo de rejeito, para eles poderem explorar mais. Que a primeira, a carta de permissão abaixo não pode ser utilizada na primeira rodada, só as demais. E a segunda, cada jogador só pode pegar no máximo 3 rejeitos de cada elemento. Caso isso não ocorra, os rejeitos sobressalentes serão descartados. Porque quando você aprende muito sobre um rejeito, você vai querer pegar só ele, mas não pode. Você é obrigado a pesquisar mais e analisar outras cartas também. E aí, só um detalhe aqui que eu gostaria de voltar, é essa interrogação no final. Tem algumas cartas que a meia-vida, né, para a atividade inicial, vai levar que a atividade de isenção vai ser só lá na última barrinha. E aí ele vai ser obrigado a fazer esse cálculo, né, e identificar esse padrão do mesmo intervalo de tempo para essas cartas. E aí, a partir daí, começar a entender o conceito, né, de meia-vida. E esse aqui é o jogo impresso, né? A gente viu até agora só o jogo na sua forma, né, digital. Aqui é o jogo impresso sendo utilizado numa escola. E esses são QR Codes que levam ao jogo, né? Você até acessa esse jogo, ao manual do jogo, explicando todas essas regras que eu expliquei no vídeo. E os componentes prontinhos para imprimir, já estão ali já organizados certinhos para impressão. E aí, além disso, também tem dicas de qual papel é melhor para cada tipo de carta, né? Qual o melhor tipo de papel para imprimir. Sendo que você tem liberdade de imprimir do jeito que você quiser, são só sugestões para melhorar a qualidade do jogo impresso. E é isso, muito obrigado. Espero ajudar você na utilização do jogo correta certa na sua sala de aula. Tchau, tchau!